Irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, amém? A gente dá início a mais um culto de louvor, de gratidão a Deus. É um domingo de alegria, de graça, de louvarmos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito para conosco. Às vezes nós não paramos, para ver, mas Deus, Ele tem agido de forma tremenda sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre a sua vida, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé, abrir comigo em Lucas, capítulo 22. A gente vai ler apenas um versículo, Lucas 22, verso 35. Evangelho São Lucas 22, 35. A palavra do Senhor nos diz assim: E disse-lhes, Jesus aqui no caso disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Jesus disse: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Ou, nessa versão, eles responderam: nada. Nada nos faltou. Nada nos faltou. Queridos, porventura tem faltado alguma coisa? Porventura tem faltado alguma coisa para você, pai, para você, mãe? Deus tem suprido as nossas necessidades. Ele continuará suprindo as suas necessidades. Talvez a gente não tenha alcançado aqueles sonhos que nós temos projetados, que nós temos traçados, mas o essencial, aquilo que necessitamos, vestimenta, o alimento, a fé em Deus, a força que Deus nos dá todos os dias, isso não tem nos faltado na nossa vida. E é com esse amor, com essa graça, que a igreja do Senhor vai caminhar e vai prosseguir. Porventura lhes faltou alguma coisa? Nada, disseram eles. Nada nos faltou, Senhor, porque a tua presença é o que nos basta. Amém? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, põe a mão no teu coração. Pai Santo, Pai de amor, Deus de graça, nós nos colocamos diante da tua presença, Pai, do teu poder, neste local chamado Casa de Oração. Nós nos reunimos aqui para juntos celebrarmos, Pai, e adorarmos nome que é sobre todo nome. Digno de ser louvado, que é o nome de Jesus Cristo. Pai, a tua igreja em comunhão uns com os outros, Pai, ela neste momento clama a Ti, ela pede a Ti, Senhor. Ela, Senhor, está com o coração aberto, pronto para receber, ó Pai, a Tua palavra, pronto a ouvir a Tua voz, pronto a ser tocado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, a Tua presença conosco, ela é real e nós Te agradecemos por isso. E podemos dizer como disseram os discípulos: nada nos faltou, Senhor. Nada nos faltou, porque a Tua presença conosco é real, é verdadeira, Senhor. E a Tua graça, a Tua presença nos basta, Pai. Nos abraça, Senhor, nos coloca, ó Pai, em Teus braços, que o Senhor possa abençoar este coração, este pai, esta mãe, esse jovem, Pai. Sê conosco, Senhor, transforma as nossas vidas, que tudo quanto seja feito aqui, seja feito para a honra, para a glória do Teu nome, Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecemos que nós somos falhos, somos fracos, mas o Senhor é um Deus grande. Olha para cada um de nós, lembra que nós somos pó,
e necessitamos de Ti, Senhor. Nós, ó Pai, Te louvamos, nós Te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, amém e amém. Aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Graça e paz, igreja, amém? Vamos adorar o nosso Deus. Ele amou tanto nós, amou tanto o mundo, que Ele deu seu Filho unigênito para nos salvar. E que possamos declarar que somos quebrantados pelo seu amor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e
aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão.
Vamos estar junto, adorando a nosso Deus com o ensino que fala gratidão. Não sei como foi sua semana, mas a gente sempre tem algo para agradecer ao nosso Deus. Basta estarmos vivos e já é um privilégio, já é um motivo para agradecermos ao nosso Deus. Que possamos com todo o nosso coração cantar essa canção, levantar as nossas mãos e nos render ao nosso Deus. Amém? Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua mão. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve.
tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Amém. Glória ao nosso Deus. E que continuando em momento de adoração, vamos louvar ao nosso Deus, dizendo que estamos seguros nos braços daquele que nunca nos deixou, daquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nosso Deus, como é bom saber que temos um braço por onde a gente pode se refugiar, que é no nosso Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto
puro, o amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu, Jesus. Oh, Jesus. Continuando em adoração ao nosso Deus, nós estaremos cantando a boa parte e que aqui possamos declarar que todos que estão aqui escolheram a boa parte, que é estar na casa do nosso Deus, que é servir ao nosso Senhor, que possamos cantar com todo o nosso coração. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, seu valor é maior.
nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos estão com o coração abertos para receber a palavra de Deus? Amém. Gostaria de estar chamando as crianças. Se não saíram, já saíram? Não? Podem vir aqui à frente. A gente vai estar orando pela vida delas. Glória a Deus. Deus abençoe o ministério de louvor. Que cada dia mais o Senhor possa derramar sobre vocês unção e mais unção. E que através dos louvores, cada dia mais pessoas se convertam, sejam restauradas, curadas e transformadas pelo poder de Deus. Amém? Queridos, estenda as tuas mãos. Vamos abençoar a vida das crianças. Pai amado, Pai santo, Deus de graça, Deus de amor. Nós te louvamos, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito nesta noite. Desde já sentimos a tua presença, o teu poder, Pai, a tua graça sendo derramada sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida destas crianças, o culto infantil, Pai, abençoando a vida das professoras, ministrando a cada coração, para que possam crescer na tua presença, Pai. Da mesma sorte, Senhor, abençoa a tua igreja nesta noite para ouvir, entender, guardar a tua palavra, Senhor. No nome santo e precioso de Jesus Cristo é que oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, abram comigo em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. A gente vai ler uma história que vai servir de pano de fundo para a mensagem nesta noite. Que é a história de Naamã. Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante, 2 Reis 5:1, a partir do verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Verso 2, 2 Reis 5:2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Amém? A gente vai ficar por enquanto apenas nesses 3 versículos, porque eu quero trazer hoje um devocional para a tua vida, para a minha vida. É uma palavra de maturidade, uma palavra de vida cristã, de crescimento cristão. E eu sei que Deus vai edificar o nosso coração nesta noite. E lendo esta passagem, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o poder que tem a pregação da palavra de Deus. O poder de falar a palavra de Deus. Então, em cima deste tema, eu quero que você possa, neste momento, refletir comigo. Por que às vezes nós não pregamos? Por que às vezes nós não testemunhamos dos feitos que Deus tem feito nas nossas vidas? Por que será que às vezes nós ficamos silentes? Nós ficamos calados? Nós ficamos sem falar, sem testemunhar dos feitos de Deus, sem testemunhar das obras de Deus, sem falar daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez, sem falar das experiências que nós temos tido com Deus? Porque quando nós falamos, quando nós pregamos, quando nós anunciamos as boas novas,
Isso faz com que aconteça um aspecto muito positivo na vida das pessoas. Quando você fala do amor de Deus, quando você fala da palavra do Senhor, quando você fala sobre os feitos de Deus, isso traz algo de positivo. As pessoas, elas ouvem, as pessoas, elas se sentem até mesmo encorajadas a prosseguir. As pessoas passam a despertar uma fé que até às vezes não tinham. Mas mesmo sabendo dos feitos positivos que tem de você e eu pregarmos a palavra de Deus, por que às vezes nós ficamos silentes? Por que às vezes nós não falamos? Por que às vezes nós não testemunhamos? Por que às vezes nós nos calamos? Seja no trabalho, seja no dia a dia, seja na nossa casa. Sabe, queridos, ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa trajetória aqui neste mundo, Deus, Ele vai permitir que você passe por momentos maravilhosos. Deus vai permitir que nós possamos passar e experimentar situações de conquistas, situações de triunfos, situações de alegrias. E isso nos empolga, isso nos enche, né, de graça, isso nos enche de fé, quando nós passamos por situações onde nós temos êxito nas coisas. Mas às vezes, para o nosso fortalecimento espiritual, nós também, nesta caminhada, nesta trajetória, nós também passaremos por situações as mais difíceis, as mais diversas, as situações que às vezes nós não compreendemos. Nós passaremos por momentos de perdas, nós passaremos por momentos de lutas, nós passaremos por momentos de adversidades, por momentos apertados, e isso vai nos entristecer, e isso vai nos angustiar até mesmo, e isso faz com que a gente entenda que nós não temos o controle da vida, nós não temos as rédeas da vida na nossa mão, mas também faz com que a gente compreenda que Deus é que tem o controle de todas as coisas. Faz com que eu e você nós compreendamos que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Seja nas situações boas, felizes, alegres e conquistas de êxito, seja nas situações difíceis, ruins, adversidades, momentos de lutas, de dores, de perdas e enfermidades. E é nesse momento que, quando nós temos ou passamos por situações alegres, nós queremos testemunhar, nós queremos falar do amor de Deus, nós pregamos, nós anunciamos ao Senhor os favores, as bênçãos recebidas de Deus nesses momentos bons. Agora, quando as coisas não vão bem, quando as coisas estão desalinhadas nas nossas vidas, nós somos açoitados por dificuldades, por problemas, e aí então surgem alguns pensamentos de que nós não temos autoridade para falar da palavra de Deus. Quando nós passamos por situações difíceis, parece que o céu está fechado e existe uma barreira muito grande para você anunciar do amor de Deus, do cuidado de Deus. Vou te dar um exemplo simples. Pais que às vezes enfrentam dificuldade com os seus filhos. Esses pais que passam por dificuldades, vêm pensamentos acusadores de que eles não têm autoridade para falar a respeito de família, para pregar, para dar um conselho a respeito de família. Pessoas que estão passando por alguma doença, pessoas que estão passando por alguma enfermidade. Às vezes essas pessoas são açoitadas em seus pensamentos, e isso são dardos inflamados do inimigo que são jogados nos nossos pensamentos, de que nós não temos
nenhuma autoridade para falar do Deus, do Jeová Rafá, o Deus que cura. E nós não temos autoridade para falar sobre o Deus que opera milagres e maravilhas. E esses pensamentos faz com que você emudeça, faz com que você silencie, faz com que você se cale e não fale da palavra de Deus para as outras pessoas, porque você está constantemente sendo atacado por esses dardos lançados do inimigo, e por isso as pessoas paralisam, e por isso as pessoas param, e por isso as pessoas se amordaçam, por isso que elas silenciam. Pessoas que passam por problemas financeiros, que estão em uma situação de desemprego, seja uma situação na sua empresa, no seu negócio, e vem pensamentos acusadores de que você não tem fé o suficiente para falar a respeito de abundância, a respeito de conquista, a respeito de realizações, a respeito de projetos. E por isso nós nos calamos, por isso nós silenciamos, por isso nós ficamos paralisados, achando que nós não temos autoridade por conta das experiências que nós temos vivido nas nossas vidas, que nós temos experimentado nas nossas vidas. E aí ficamos acanhados e nós ficamos esperando a situação favorável acontecer, a situação que eu enfrento mudar, para daí eu anunciar a Deus, para só assim eu pregar de Deus, só assim eu falar de abundância, só assim eu falar de cura, só assim eu falar a respeito de família. E sabe o que isso significa? Isso significa que nós estamos reduzindo Deus aos nossos resultados. Nós estamos reduzindo Deus às nossas experiências. Nós estamos reduzindo Deus ao tamanho das nossas conquistas. Guarde bem isso. Nós estamos reduzindo Deus. Ou seja, se nós não temos nenhuma conquista, quer dizer que nós não temos também nenhum Deus? Quantos me entendem nesta noite? Uma palavra de maturidade, de vida cristã. Se nós temos pequenas conquistas, quer dizer que nós temos um Deus pequeno, então? Agora, se temos grandes conquistas, só assim nós teremos um Deus grande, desculpa. Queridos, nós precisamos pregar a palavra de Deus sobre o que a palavra de Deus diz e não sobre aquilo que nós enfrentamos. Nós precisamos falar de Deus sobre o que Ele é e não aquilo que nós estamos experienciando ou experimentando. A minha experiência não define Deus. A sua experiência não define Deus. O seu momento não define quem Deus é. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Jesus havia sido elevado aos céus. Jesus havia sido assunto aos céus. E os discípulos de Jesus, os discípulos começaram a pregar. Eles começaram a pregar e sinais, prodígios e maravilhas começaram a acontecer. 2.000 pessoas se converteram. Numa pregação, mais 3.000 pessoas se converteram. E a história diz que em pouco tempo a igreja já estava com 30, 40 mil pessoas por conta da pregação do evangelho. Os próprios sacerdotes em Jerusalém estavam se convertendo. A Bíblia diz que as pessoas vinham de outras cidades, de outras regiões, porque ficaram sabendo que a sombra de Pedro tinha curado pessoas. Mas a Bíblia diz que, apesar desse crescimento expansivo, apesar de Deus estar agindo de uma maneira forte, tremenda no meio do seu povo, a Bíblia diz que começou uma grande perseguição em Jerusalém. Começou uma grande perseguição aos cristãos que estavam em Jerusalém. E essa perseguição fez com que eles se dispersassem.
que eles fugissem. E eles fugiram de Jerusalém, deixando seu comércio. Eles fugiram de Jerusalém por conta dessa perseguição, deixando a sua casa, deixando os seus bens, deixando os seus entes queridos. Eles fogem para salvar a sua própria vida. Vão para lugares que eles não conheciam. Esse movimento é conhecido como diáspora cristã. Sei que os irmãos estão estudando o livro de Atos nas quartas-feiras. E é um movimento ali da diáspora, dessa dispersão. Em Atos 8:1 diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele. Essa é a perseguição. Muitos crentes eram amarrados, muitos crentes foram presos, mortos. E Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém. A igreja foi dispersa, eles foram dispersos, porque senão seriam mortos, seriam presos, porque a perseguição foi muito grande. Agora eu fico pensando, mediante a mensagem que estou trazendo nesta noite, eu fico pensando, qual foi a reação destes cristãos? Qual foi a reação deles ao pregarem a palavra de Deus em Jerusalém? E de repente então, vendo milagres, vendo maravilhas, a igreja crescendo, de repente vem uma grande perseguição e eles precisam deixar tudo e fugirem. Qual foi a reação dessa igreja? Será que eles tinham autoridade para falar do amor de Deus aonde eles chegavam? Será que eles tinham autoridade para pregar sobre proteção de Deus aonde eles chegaram? Porque eles saíram foragidos de Jerusalém para salvar a sua própria vida. E qual foi o comportamento, qual foi a conduta desta igreja? Atos, capítulo 1, verso 4, por gentileza. Diz assim, não diz assim. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse a ele: de mim ouvistes. Atos capítulo 8, desculpa Bruno, Atos 8, verso 4, eu errei. Diz assim, olha só o que acontece com a igreja quando eles fugiram. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, o quê? Amém? Eu disse para os irmãos que a minha situação não muda quem Deus é. As circunstâncias que estão na sua vida não muda quem é Deus. E para a igreja primitiva não mudou. Porque a igreja vivia uma situação difícil, caótica, de perseguição. Mas por onde eles chegavam, eles pregavam, eles anunciavam a palavra de Deus. A respeito de quem Deus era. A respeito de um Deus protetor. Mas você está fugindo, como você vai anunciar um Deus protetor? Você está só com a roupa do seu corpo pedindo emprego. Como é que você vai anunciar um Deus grande? Mas por onde passaram, anunciaram. Eu estou fugindo, perdi o meu negócio, perdi a minha empresa, perdi o meu emprego para salvar a minha própria vida, mas eu continuo fiel ao meu Deus. Amém? Queridos, a igreja primitiva jamais mediu Deus por conta das suas experiências, mas Deus é aquilo que a palavra dele diz. Ele é um Deus grande, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é o Deus que pode mudar todas as coisas, e as circunstâncias que você enfrenta não pode te acovardar. Você não pode parar.
você não pode desistir. Olha o que diz Atos 8, verso 5. Atos 8. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, fazia o quê? Ele pregava. Mesmo foragido, mas ele pregava a Cristo. E aqui tem um princípio. Coloca o verso 6 para mim. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e depois viam os sinais que ele fazia. Existe um princípio aqui, um princípio eterno, um princípio cristão, um valor espiritual tremendo nesta passagem. Existe uma ordem que deve ser colocada na nossa vida. Existe uma ordem, um valor espiritual. A Bíblia diz que Filipe primeiro falou para depois ele ver os resultados. Primeiro ele pregou, as multidões ouviram e depois então passaram a ver sinais, prodígios, milagres. E muitas vezes as dificuldades nas nossas vidas, elas se prolongam, elas continuam, elas demoram passar, porque nós estamos esperando ver para depois falar. E a ordem espiritual é você falar para depois ver. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Não é você que vai seguir os sinais, mas os sinais te seguirão. Então a ordem é você crer, você falar, para depois você ver. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 13. 2 Coríntios 4, 13. Diz assim, olha só, sobre isso que eu acabei de falar para os irmãos. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, por isso é que também nós cremos, por isso também eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Eu criei, por isso nós cremos, por isso falamos. A ordem é você crer, falar, para depois você experimentar. Para depois você ver, para depois acontecer. Crer na palavra de Deus, irmãos, vem antes de você ver qualquer coisa. Nós não andamos por vistas, ou seja, nós não andamos por aquilo que vemos, mas nós andamos por aquilo que cremos. Creia primeiramente, tenha fé no seu coração, e você vai ver Deus mudar toda a situação contrária na sua vida. Creia, fale, pregue a palavra e depois você vai ver o resultado. Eu criei, por isso falei, também nós cremos, por isso nós falamos. O versículo 16, 2 Coríntios 4, o verso 16, diz assim, por isso não dê. Queridos, quando é que você não desanima? Quando é que você não desanima? Quando você crê e depois fala. Eu criei, por isso falei, por isso nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia. Se você crer, se você falar, você vai ver que o seu homem interior vai sendo renovado a cada dia. Embora o nosso homem exterior, o nosso físico esteja sendo desgastado interiormente, nós estamos sendo renovados. Você está sendo mais jovem interiormente do que você foi ontem. Quando você crer, quando você prega a palavra, e aí você passa a ver
aquilo que Deus tem a fazer na sua vida. Amém, queridos? Daí continua no verso 17, 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa o quê? E momentânea tribulação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Como é que Deus está avaliando o seu sofrimento? Leve e momentâneo. Como é que você avalia o seu sofrimento? Pesado e eterno. Não é isso? Deus avalia o seu sofrimento, que é leve e momentâneo. E eu avalio o meu sofrimento como pesado e eterno. Veja a importância de você conhecer as Escrituras. Veja a importância de você estudar as Escrituras. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos, eles estão produzindo algo para nós. E o versículo termina dizendo assim, que produz para nós uma glória eterna. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Amém? Que você possa manter os seus olhos fixos no Senhor. Não naquilo que você está vendo, não naquilo que você está passando, não naquilo que você está enfrentando, porque essa situação vai passar. Eu vou repetir, essa situação que você está enfrentando vai passar. Aquilo que você está experimentando, ele é transitório, é leve e é por um momento, então ele vai passar. Mas a palavra do Senhor continua eterna. E tudo aquilo que você experimenta produz sobre você um peso de glória. É isso que está escrito aqui em 2 Coríntios, queridos. Esse momento vai passar. Essa situação apertada vai terminar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A Bíblia Sagrada nos ensina a ouvir a palavra, crer na palavra, receber a palavra, declarar, verbalizar a palavra de Deus. E nós vamos então ver as bênçãos de Deus sobre nós. Amém? Eu li aqui a história de Naamã e eu quero terminar lendo a história de Naamã, que diz assim, que ele era um general, rei da Síria, um homem muito respeitado, um homem muito honrado, chefe do exército da Síria, por meio das mãos, que Deus deu à Síria muitas vitórias, as mãos de Naamã. Mas a Bíblia diz também, no capítulo 5, no verso 2, que esse homem ficou leproso. Naamã ficou leproso. E o versículo diz assim, que as tropas da Síria saíram e guerrearam contra Israel, contra um vilarejo de Israel. Venceram e trouxeram cativo uma menina de 12 anos. Presta atenção, uma menina de apenas 12 anos. A história diz que o exército sírio era um exército terrível. Quando invadiam as cidades, pegavam as mulheres grávidas e amarravam em estacas. Pegavam os jovens, amarravam suas mãos, tiravam a pele da sua costa, deixavam exposto ao sol, gritando para morrerem secos. Decapitavam os mais velhos. Pegavam os jovens que tinham força, vigor, que eram os mais saudáveis, e levavam então para serem escravos na Síria. E Naamã comandou uma investida na fronteira contra Israel, contra um vilarejo, e veio com o seu exército cheio de fúria, cheio de ódio, atacando Israel, atacando o povo de Deus, vencendo, levando a menina como escrava. E essa menina provavelmente
ela testemunhou a morte dos seus pais, ela viu a morte dos seus irmãos que tentaram defendê-lo, ela viu todos os horrores daquela guerra, daquele momento, e aquilo ficou gravado na sua memória. E chegando lá na Síria, essa menina está em terra distante, não tinha ninguém conhecido, uma língua diferente, vai ter que aprender uma língua diferente, vai servir como escrava na casa de Naamã. E então, agora essa menina, passado algum tempo, ela ouviu que Naamã está leproso. Aquele que atacou Israel, guerreou contra o seu vilarejo, se encontra leproso. Irmão, se fosse você e eu, fala a verdade. Se você tivesse enfrentado toda essa situação, o que você diria? Yes! Glória a Deus. Tá vendo? Deus tarda, mas não falha. A vingança pertence ao nosso Deus. Essa é a mão de Deus pesando sobre ele por tudo aquilo que ele fez. Mas essa menina agiu diferente. Ela decidiu dar testemunho e pregar a palavra de Deus. E ela disse assim: se o meu Senhor fosse até Samaria, onde está o profeta, ele o restauraria da sua lepra. Ela está dizendo: o meu Deus pode curar. Ele disse à sua senhora, casada com Naamã: o meu Deus pode curar o seu marido. O meu Deus pode curar o seu esposo. Queridos, eu entendo aqui que talvez a mulher de Naamã tenha olhado para ela: mas coitada de você, tão franzina, tão jovem, coitada de você, como é que você ainda crê nesse Deus? Você não viu o que aconteceu com os seus pais? Você não viu o que aconteceu com os seus irmãos? Você não viu o que aconteceu com o seu vilarejo? Mas as circunstâncias não definem ou não definiram quem era Deus para aquela menina. E ela então decide continuar: eu ainda creio nele. E você também continue crendo. Porque o meu Redentor vive e em breve se levantará a seu favor. O seu Redentor está vivo. Que coisa impressionante essa história. E ela disse com tanta compaixão, ela falou com tanto amor: se o meu Senhor, o seu esposo, for até Samaria, estiver diante do profeta, ele pode curar da sua lepra. E ela falou com tanta compaixão que ela tocou no coração da mulher de Naamã. E a mulher de Naamã então deu ouvidos à menina. Menina, você tem certeza disso? Você tem certeza do que você está falando? Amados, naquele tempo, as guerras eram entre deuses. Cada povo tinha o seu Deus. Tanto que Golias, amaldiçoou Israel no nome do seu Deus. E Davi fala: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E o Deus da Síria era Rimon. A Síria tinha um Deus chamado Rimon. Israel tinha um Deus chamado Jeová, Elohim. Elohim Beresh Hahamachaim. O hebraico, Verhaaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ele acreditava no seu Deus, Elohim. A Mesopotâmia tinha um Deus chamado Marduk. Marduk era o Deus da Mesopotâmia. E aí então você tem batalhas que aconteciam entre os seus deuses.
E eles acreditavam que Rimon dominava a Síria e era o Deus mais forte. E talvez a mulher de Naamã pudesse ter perguntado para ela o seguinte: menina, por que você está falando isso? O seu Deus não te protegeu. O seu Deus deixou que essa situação acontecesse na sua vida. O seu Deus está permitindo que você passe por lutas. O seu Deus está permitindo que você passe por dores. O seu Deus está permitindo que você passe por necessidades todos os dias. E como é que você ainda crê nesse Deus? Deus está permitindo. O seu Deus é fraco. O seu Deus ele é menor do que Rimon. Porque nós entramos lá, nós saqueamos, nós destruímos. E esse era o raciocínio da época. O Deus, o país que vencia tinha o Deus mais forte. Mas aquela mulher viu a compaixão daquela menina e disse: você tem certeza disso? Queridos, o meu Deus continua sendo o meu Deus, independente das circunstâncias, independente das adversidades que nós possamos passar. Deus está no seu trono e tudo faz como lhe apraz. E a Bíblia diz que as mãos do nosso Deus, o Senhor Criador, elas não estão encolhidas para que não possa te abençoar, mas estão estendidas sobre você nesta noite para que possa te tocar. Amém? E agora essa menina convence a mulher de Naamã e convence também a Naamã. E não apenas convence a Naamã, e Naamã vai convencer o seu rei. 2 Reis, capítulo 5, Bruno. A partir do verso 4, para a gente estar encerrando. 2 Reis 5, 4. Vou ler até o 6. Diz assim: então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Verso 7 e 8 também. Tendo lido o rei de Israel a carta, o que ele fez? Rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. E o 8, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara o quê? As suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixar vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? A Bíblia diz que o rei Naamã foi até Israel, chegou até o rei. O rei então ficou apavorado, porque não tinha poder nenhum, o rei de Israel. Por acaso eu sou Deus para curar esse homem da lepra? E o rei rasgou as suas vestes em desespero. A Bíblia diz que o homem de Deus, Eliseu, ouviu e disse: deixa que ele venha a mim. Porque rasgou as suas vestes? Deixa que ele venha a mim, e ele será curado pelo poder do nosso Deus. E Naamã mergulhou no rio Jordão. E a Bíblia diz que depois de 7 mergulhos no rio Jordão, ele foi purificado da lepra, e a sua pele se tornou como de uma criança. Queridos, depois que isso acontece, que o rei é curado, ele vai até o profeta novamente.
vai agradecer o profeta. E não somente agradecer o profeta, mas ele vai falar bem assim, que agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar. Ele está falando que o seu Deus Rimon de nada vale. O seu Deus Rimon não é nada. Agora eu sei que não há Deus em nenhum lugar. Querido, nosso Deus é grande. O teu Deus é poderoso. Por que você anda tão inquieto? Por que esse desespero no seu coração? Por que você tem rasgado as suas vestes? Por que você tem se angustiado tanto? Por que você tem se entristecido tanto? Por que tanto pesar no dia a dia? O teu Deus, Ele é grande, Ele é vivo, é poderoso. E eu quero orar por você. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé enquanto o ministério vem aqui. Eu disse esses dias, no culto passado, eu li o Salmo 46. E o Salmo 46 diz assim: aquietai-vos, o verso 10, e sabei que eu sou Deus. E quando a gente olha esse salmo, a gente vai ver que Israel estava experimentando ou passando por um momento de guerra, um momento de conflito muito grande. Queridos, e sabe o que acontece ali? Sabe o que eu entendo aqui? Deus vai falar assim: eu não vou apenas dar vitória para você no exterior, mas esse conflito interno que está acontecendo, esse temor que você está tendo, você também vai vencer. Eu vou cessar essa guerra interna que há no seu coração. Deus vai cessar essa guerra, esse conflito. E há uma possibilidade de você ter vindo hoje, nesta noite, nesse santuário, e dentro de você existe algo que tem tirado a sua paz, que tem te entristecido. E eu quero orar por você. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. Eu convido você a estar vindo aqui à frente para receber essa oração. Deus vai cessar. Talvez dentro de você há um barril de pólvora prestes a explodir aí dentro. Mas isso vai passar. Então saia do teu lugar, vem aqui à frente. Você que ouviu esta palavra, esta mensagem, e Deus está falando com a tua vida. Hoje é o dia, hoje é a hora. Se nesta noite você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Isso, se achegue diante do trono de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite exclusivamente para dizer para você: eu conheço a tua luta, eu conheço o que você tem passado, e eu tenho o poder para te livrar de toda e qualquer situação. Então aquieta o teu coração, sossegue, descanse em mim, pois eu tenho cuidado de ti. Aleluia. Enquanto o louvor canta, quero que o pastor Juliano venha aqui à frente e nós estaremos orando por vocês, ungindo a tua vida. E a oração do justo tem muitos efeitos. E a presença do Espírito Santo é real. Aleluia, glória a Deus. Pastor Juliano. Oh Pai, nós te adoramos. Feche seus olhos onde você estiver agora. Coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo te trouxe neste lugar para trazer um bálsamo sobre a sua alma, sobre o seu coração. Experiências amargas serão transformadas em experiências doces na presença do Senhor. Deus está virando a página da nossa vida. Está mostrando uma nova direção, uma nova temporada, uma nova colheita. O inverno está passando, está vindo o tempo das flores na sua vida. Receba essa palavra nessa noite. Sinta o Espírito Santo tocar o seu interior nessa noite. Bendito seja o seu nome, Jesus. Não há outro igual a ti, Pai. Aleluia. Louve ao Senhor, exalte o seu nome. Quebranta meu
coração. Louvado seja o teu nome, Jesus. Como a corça Oh, Deus. anseia por águas, assim tenho sede. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sinta o toque de Deus hoje. Como terra Oh, Espírito seca, Santo, venha sobre assim nós. é minha Venha sobre alma. corações e mentes. Preciso de ti. Toque-nos, Senhor. Toque-nos nessa noite. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Receba o toque de Deus nessa Não vale a noite. pena existir. Oh, Espírito Santo, flua em nosso meio nessa noite. Escuta o meu Traz clamor, águas tranquilas, ó Deus. mas que o ar Pastos que eu verdejantes. respiro, Aleluia. preciso de ti. Oh, louvado seja o seu nome. Bendito seja o teu nome, Jesus. Não posso esquecer. Não temos outro bem além de ti, Pai. O que fizeste Oh, por aleluia. mim, como alto é o céu. Flua em nosso meio, Espírito de Deus, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo renovo. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Diga a Ele. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Oh, aleluia. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Aleluia. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Glória a Deus. Bem suave. Coloque a mão no seu coração. Pastor Jones já ungiu você. É só você crer. Creia na palavra. Reverbere a palavra e você verá a manifestação de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, onde houver agora um coração aberto a Ti, Pai, que o Senhor visite agora com a Tua presença, com Teu Espírito Santo, Senhor, arrancando pelas mãos toda a raiz de amargura, todo o mal inoculado em nosso ser, ó Deus, aquilo que os homens não podem ver, Senhor, as armaduras da nossa alma, que tem escondido as marcas dessa vida, das lutas e tribulações. Venha nessa noite com esse bálsamo poderoso, Senhor, trazendo a cura, o renovo, a alegria, a direção, ó Pai. Tu és esse rio que mergulhamos para sermos limpos, lavados, remidos, regenerados pela sua graça. Visite cada pai de família aqui, Senhor, cada mãe, cada filho. Todos, ó Deus, sejam cheios do Teu Espírito Santo uma vez mais. A Tua alegria, a Tua paz, o gozo do Teu Espírito. Traga de novo, Senhor, as cores para a vida, para a história, Senhor. Renove ministérios aqui representados, chamados, dons, talentos, direções espirituais, Pai. Afasta de nós todo caminho mau, toda armadilha, Pai. Que essa semana
seja uma semana de transformação, de purificação, de limpeza da alma, de restauração no espírito. Pai, se o inimigo veio contra nós por um caminho, que ele seja repreendido agora por 7, ele vai embora. Ele pegue tudo aquilo que ele trouxe de mal e seja repreendido agora, Senhor. Libera uma palavra de libertação sobre a nossa vida, libertação espiritual, emocional, financeira, familiar, conjugal, relacional. Pai, traga sobre nós o estandarte dessa vitória, o estandarte dessa bandeira que é o Senhor. Estamos aqui porque dependemos de Ti, Pai, porque o Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro, e nós nos humilhamos diante de Ti. Aqui está a Tua igreja, a Tua palavra foi pregada nessa noite e nós apegamos a ela, Pai. A palavra que traz a cura. Então nessa noite nós cremos nessa palavra, Senhor, e veremos os Teus sinais, as maravilhas de Deus. Pai, que essa mãe ao voltar para casa ela veja a luz no fim do túnel, a luz naquela casa, a luz naquele quarto. Esse pai que ao voltar para o trabalho ele já veja a luz de Deus. Esse jovem ao voltar para a escola veja a presença do Senhor. Que essa semana possamos ver, Senhor, as respostas, as portas abertas e principalmente, Senhor, o Teu nome glorificado, o Teu nome enaltecido. Você que acredita nisso, levante as suas mãos em direção a Ele e o agradeça, o louve, o bendiga, o santifique o Teu nome. Obrigado, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Pode continuar. Amém. Vamos cantar mais um pouco. Podeis voltar para o seu lugar enquanto o ministério continua louvando. Glória a Deus. As lutas vêm tentando me afastar de Ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Obrigado. Não vale a pena existir. Obrigado, Deus. Escuta o meu clamor. Obrigado, Mas Pai. que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Precisamos de Ti a cada dia. Preciso de Ti. Agradecemos, Senhor, pelo Teu refrigério. Te agradecemos pela Tua paz. Te agradecemos pelo Teu amor, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque podemos ver, sentir o Teu poder. Preciso de Ti. Pai, nos dá uma semana de graça. Dá uma semana de alegria, Pai. Que o Senhor possa visitar os enfermos, doentes da nossa igreja, Pai, os acamados, a cada um, Pai. Aqueles que estão em hospitais, Pai. Aqueles que estão passando necessidade, alcança cada um. Da mesma sorte, Senhor, nos abençoa. Nos leva aos nossos lares, Senhor, em paz. E que possamos ter uma noite de sono em paz. E realmente dizer, em paz me deito e logo pegarei no sono. Porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Não rasgaremos mais as nossas vestes, porque nós cremos no Teu poder. Nós Te louvamos, Te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo seja com a igreja do Senhor espalhada por toda a terra, hoje e eternamente. Amém.
e amém. Aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Abraça o teu irmão. Diga que você o ama em Cristo Jesus.